Vamos falar então sobre os trabalhos em Brasília nesta semana, bem focados na agenda econômica. O orçamento do ano que vem tem votação então programada para quarta e quinta-feira, como a gente falou. Antes de ir a plenário, o projeto de lei orçamentária anual tem que passar pela Comissão Mista de Orçamento. E nós vamos conversar a partir de agora aqui no Radar News com o presidente da comissão, o senador Efraim Filho, que faz a gentileza de nos atender numa semana importantíssima e curta como essa. Senador, bem-vindo aqui ao Radar. Eu, Roberta Russo, Vitória Bel e também o nosso colunista, vamos conversar com você a partir de agora. Queria começar te perguntando, senador, qual que é a possibilidade da gente repetir o atraso com o orçamento como aconteceu com o atual, que acabou só sendo aprovado em março deste ano? Vai dar tempo? Qual que é a sua expectativa? Roberto, inicialmente minha saudação a você, a Vitória, ao Yander. Alegria participar aqui pela primeira vez no SBT News, né, nesse novo formato, e dizer que o tema da agenda do orçamento é, como foi dito aí, eu estava ouvindo aqui os bastidores antes do início da entrevista, é a agenda mais importante do final do ano, porque um orçamento que atravessa o ano sem ser votado, ele é uma notícia ruim para o governo, para o Congresso, mas é muito pior para o Brasil. Ele traz imprevisibilidade, ele traz insegurança para quem quer investir, então trava, né, vários investimentos no país, aguardando o desenlaçar das decisões orçamentárias. E é por isso que nós conseguimos recuperar, e você bem falou no início, um atraso, né, de um orçamento que foi sancionado apenas em abril desse ano, e aí eu assumi a presidência, um esforço hercúleo para colocar o cronograma nos eixos, né, a agenda, conseguimos chegar à última semana legislativa com o texto pronto para ser votado. Agora é o trabalho de concertação política, né? Oposição, governo, conseguimos chegar com um orçamento que, diferente do que havia algumas leituras ou análises da imprensa e de analistas, de que viria um orçamento inflado, né, trazendo gastos exacerbados. Nossa posição na CMO foi outra, foi frear essa sanha gastadora do governo, tanto que traz uma previsão de superávit de 34 bi dentro da meta fiscal. Por isso eu acredito que o orçamento está, do ponto de vista técnico, está pronto para ser votado e aguardamos a definição dessa concertação política para votar amanhã na CMO, quarta-feira, e na quinta-feira em plenário, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Senador, nossos analistas Vitória Bel e Yander Porcela participam também da entrevista. Yander, sua pergunta, por favor. Senador, eu queria que o senhor comentasse sobre o calendário de emendas que foi aprovado na LDO e que vai fazer parte desse orçamento, porque é a primeira vez que a gente vai ter, né, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias com um calendário fixo de pagamento dessas emendas em ano eleitoral, né? Houve no ano passado um acordo com o governo para que houvesse ali uma previsibilidade no pagamento dessas emendas, só que agora é a primeira vez que vai estar realmente na lei federal essa obrigatoriedade do calendário, desse cronograma para ir liberando essas emendas aos poucos. Eu queria entender com o senhor, depois da operação que a gente teve na semana passada contra a Tuca, a assessora parlamentar que foi alvo da Polícia Federal nessas investigações de suspeitas de desvio de emendas, diante desse ambiente, desse avanço do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino sobre as emendas, qual que é a importância desse calendário e como que vai ser tratado essa questão no ano que vem? Yander, você está correto, é a primeira vez que o calendário de emendas é posto. Considero isso uma grande inovação da nossa comissão, da nossa gestão à frente da comissão, até porque ela dialoga com a rastreabilidade e a transparência nas emendas, inclusive, dos temas centrais da decisão do Flávio Dino. É exatamente nessa linha que o calendário de emendas, ele também soma e agrega a algo que tem sido conquistas importantes do parlamento nos últimos anos, especialmente a autonomia e a independência do Congresso
diante do governo no trato do orçamento, ou seja, esse calendário de emendas somado ao orçamento impositivo, que é uma conquista de 10 anos para cá, ele tem evitado, e vocês que fazem a cobertura do Congresso têm boa memória, se lembram muito bem, cenários do passado que não deixaram saudades. Era o toma lá da cá, na hora de querer aprovar projetos polêmicos, era transformar a autorização para liberação de emendas num balcão, né, de aprovação de projetos, ou seja, enquanto o orçamento era autorizativo, ou seja, dependia do governo autorizar para liberar a emenda, ele tinha na mão, né, os mecanismos para aprovar projetos que, inclusive, eram projetos que tinham uma divergência na sociedade. Agora, não. Esse calendário de emendas, portanto, ele reforça previsibilidade, rastreabilidade das emendas e transparência, evitando esse toma lá da cá e essa ascendência do governo sobre o parlamento, utilizando o orçamento como mecanismo e como canal. Então, acredito que, inclusive, você citou a operação, é mais um motivo para que o orçamento seja aprovado ainda nesse calendário e com a previsão desse cronograma de pagamento de emendas para evitar exatamente o uso, né, político das emendas para aprovação de projetos. Vitória Bel. Senador, obrigada por aceitar nosso convite. A minha dúvida é em relação ao como que vai ser esse cumprimento do superávit de 34 bilhões de reais. Vocês mantiveram isso no texto, mas antes existiu uma crítica de que esse superávit poderia ser até fictício, porque o governo não conseguiria alcançar as receitas necessárias para chegar a esse superávit, também não conseguiria cortar despesas necessárias e que o governo poderia ficar naquele piso da meta autorizado de déficit zero. Queria entender se vocês fizeram modificações para que esse superávit seja de fato realmente alcançado ou se o governo tende a ficar com os cálculos que vocês fizeram no déficit zero, e também queria que o senhor dissesse para a gente se o governo pediu alguma alteração de última hora nesse orçamento que deve ser votado amanhã. Vitória, o orçamento com superávit foi o grande trabalho de dedicação da comissão. Fizemos, por exemplo, audiências públicas com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para entender qual era a visão do governo sobre esse equilíbrio, né, entre receita e despesa. A palavra da moda é responsabilidade fiscal. A palavra da moda é equilíbrio fiscal. Só que isso não se faz apenas pelo lado da receita, aumentando imposto, aumentando a alíquota. O Congresso deu um pé na porta, vocês acompanharam, né? Nós derrubamos, por exemplo, a medida provisória do IOF e de outros aumentos de impostos, principalmente aqueles que recaem sobre o setor produtivo, que já não aguenta mais sobre os seus ombros um peso tão duro, tá certo, da carga tributária, uma carga tributária complexa, pesada, às vezes até impeditiva de quem quer produzir, de quem quer ampliar os seus negócios. O governo tinha esquecido de olhar pelo lado da despesa. Equilíbrio também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício, reduzir gastos. E aí uma das propostas, e que tem a ver inclusive com a terceira parte da sua pergunta, a parte final, foi exatamente o corte de gastos tributários, que gera uma economia de 20 bilhões de reais e é essencial para o governo conseguir fechar essa conta. Então, essa é a previsão e é o que estará no papel para o orçamento 2026. Aí você traz uma pergunta, mas o governo pode descumprir o superávit e ir na meta do déficit zero. É uma decisão política, mas para o ano que vem, e é uma decisão que traz consequências no mercado, traz consequência quanto à insegurança dos investidores, gera aumento na pressão inflacionária, que gera aumento da carne da feira, ficando mais difícil colocar o prato na mesa do cidadão. Me permita concluir, esse talvez seja o grande ganho cultural, né, dessas discussões que têm amadurecido do último ano para cá. As pessoas começaram a perceber que votar o orçamento não é um tema técnico-administrativo, ele dialoga com a vida real do cidadão. Um governo que gasta de forma irresponsável, ele transmite desconfiança, e aí aumenta a pressão, aumenta juros, sobe o preço da carne, fica mais difícil de colocar o prato na mesa
da família mais vulnerável do que mais precisa. Então, a CMO agiu até contra alguns prognósticos de forma muito reta, forçou o governo a cortar gastos para não inflar programas eleitorais com gastança desenfreada no ano de 2026. Senador, muito obrigada pela presença aqui no Radar News. A gente teria outros vários assuntos importantes para tratar com o senhor. Fica para uma próxima, também por causa do tempo. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui ao SBT News. Até mais. Eu que agradeço, Roberta, Vitória e Ander, foi um prazer participar com vocês.